É nessa passagem que o Espírito Santo vai falar com você e vai falar comigo. É através dessas palavrinhas que estão escritas aí. Então, olha só. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você. E respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? E Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele e bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. E disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram, e ele atravessou. E quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante dele. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. E a mensagem que a gente tem da parte de Deus hoje é essa aí, que está aí na capa, está escrito aí no seu boletim, ó. Quem pode usar a capa de Elias? Mas antes disso eu queria que você fecha aí a sua Bíblia, o seu boletim, fecha o seu olho e curve a sua cabeça, aí no seu lugar mesmo, você. Isso. Curva a sua cabeça. E eu vou fazer agora uma oração em nome de Jesus. Pai querido, eu coloco, Deus, a sua igreja, Pai, diante de Ti. Eu coloco, Senhor, cada vida que está aqui dentro. Eu clamo, Deus, a Tua presença, Pai. E já coloco e bate em retirada daqui todo espírito de confusão, todo espírito de sono, toda obra do inferno e de Satanás bate em retirada agora, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo nesse momento. Prepara o coração, Senhor Deus, para receber do material puro que vem, Senhor, do teu trono, para o coração de cada um que está aqui. Pai, prepara essas mentes, Deus, e prepara, Senhor Deus, a vida de cada um, porque eles vão sair daqui, Senhor Deus, carregando a capa de Elias, com a unção dobrada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então,
quem pode usar a capa de Elias? Elias é um personagem conhecido da Bíblia, né? E aqui ele estava com o Eliseu, que era o seu discípulo. E eles estavam numa jornada. Eles iam fazer uma pequena jornada de Betel, de Gilgal, até o Rio Jordão. Então, é nessa jornada, é nesse caminho que nós vamos embarcar hoje, junto, e vamos ver o que aconteceu. Agora, essa capa de Elias, ela representa, né, o poder realmente e a unção do Espírito, o Espírito de Deus. Toda a Bíblia, de capa a capa, a gente tem sempre a presença do poder de Deus, representado de várias formas. E em algumas passagens, alguns pedidos são feitos. E teve um pedido muito parecido com esse aqui, que foi feito para Salomão. E Deus perguntou para ele assim: o que você quer? Me pede o que você quer. E Salomão falou: eu quero sabedoria. A unção de Deus veio para Salomão como sabedoria. E ele foi esse rei aí também muito conhecido. E o próprio Jesus, em João 14:12, antes mesmo dos discípulos perguntarem, ele fala assim: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão o que eu fiz e farão coisas muito maiores. Então a Bíblia sempre, Deus vai sempre colocar isso para nós. Qual que é o seu pedido? E nessa noite, qual que é o seu pedido? Qual que é o seu pedido para Deus? Queria te dizer que a capa de Elias representa a unção dobrada do Elias e na pessoa, no exemplo de Elias, mas é a unção de Deus. Então essa mesma unção, que é o Espírito de Deus que veio sobre Elias e passou para Eliseu, está aqui agora. E queria dizer que está à sua disposição e está à minha disposição essa capa. Então, nesse caminho aqui de Gilgal até o Jordão, a gente precisa entender o que significa esses pontos que eles foram parando. Então, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. O que significa isso? Como é que foi essa trajetória? Nós vamos aprender isso agora. É isso que o Espírito Santo vai nos ensinar. E você está nesse caminho, nessa jornada aqui, junto comigo. E já queria adiantar que eu estou vendo aqui, o Espírito Santo está me mostrando e está me falando, que no final dessa jornada, todo mundo que está aqui vai sair com essa capa. Todo mundo que está aqui vai sair com essa unção dobrada para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém? Então, olha só. Quem que pode usar a capa de Elias? Primeiro, aquele que aceitar sair de Gilgal. Gilgal significa círculo. Significa círculo. E aí, essa trajetória, no processo de aprendizado do discípulo, que era o Eliseu, eles viviam juntos, caminhavam juntos. E Eliseu sabia que Elias ia embora. E Elias pergunta para ele: o que você quer que eu te deixe? O que você quer de mim, que eu vou subir? Ele falou: eu quero a minha Bíblia fala em herdeiro, né? E herdeiro significa a porção dupla, né? Eu quero a porção dupla do teu espírito, Eliseu falou para Elias. Então, e vocês viram qual foi a resposta? Queria que vocês olhassem lá no versículo 9, 10, ele fala o seguinte: Elias, seu pedido é difícil. Elias fala: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Então ele falou assim: Eliseu, você quer a porção dobrada, não quer? Quero. Então é o seguinte, a hora que eu subir, você tem que me ver subindo. Então ele falou: eu tenho que colar nesse cara, eu tenho que grudar nele para eu ver a hora que eu não sei a hora que ele vai, nem ele sabe. Então Eliseu sabia que para ele
ter essa porção dobrada, ele tinha que ficar no vácuo, na cola, grudado com Elias. E aqui era essa jornada final do discipulado, né, desse discípulo discipulador, aonde Eliseu, ele vai propositadamente fazer a prova final, o teste final com Eliseu. Elias vai fazer esse teste com ele. E aí ele começa a falar assim, no versículo 2, Elias fala, eu vou embora, porque o Senhor mandou eu ir para Betel, sair daqui de Gilgal e ir para Betel. Então, e Elias fala para ele assim, só que você vai ficar aqui. Ele fala, o quê? Eu não vou ficar aqui. Eu não vou, eu tenho que estar com você. Eu vou com você. E ele estava em Gilgal. E Gilgal significa círculo. Então, quem pode usar a capa de Elias? Aquele que aceita sair de Gilgal. Então, ele sabia que ele tinha que sair de Gilgal, que ele tinha que deixar essa vida que ele tinha. O Eliseu, ele, nesse processo aqui, ele servia a Elias, ele levava as suas malas, ele lavava a mão de Elias. Ele era um homem rico, ele estava arando terra, e ele queima o arado, deixa tudo, deixa a sua herança, deixa a sua riqueza para seguir Elias. E ele entende que ele tinha que sair desse círculo. E nós, e eu e você, será que não está na hora da gente deixar esse círculo? Nós não queremos a capa? Nós não queremos. Deus já me mostrou todos com a capa, com a unção. Só que eu tenho que aceitar sair desse círculo. Essa vida, será que não chegou a hora, um momento na sua vida, na minha, da gente mudar a forma como a gente resolve os nossos problemas? Será que não chegou? Eliseu falou assim, eu não quero ficar mais aqui. Eu quero ir, eu quero mudar. Eu quero fazer parte dessa jornada final com você, Elias. E aí, Eliseu disse, né? Eu não vou ficar aqui, eu não quero ficar vivendo mais em círculo. Então ele deixa todo o sistema de vida que ele levava e começa a caminhar junto com Elias. Ele aceita sair de Gilgal, ele aceita sair do círculo, da vida em círculo. E será que não chegou a hora da gente deixar esse sistema que a gente leva em casa? Será que não chegou a hora da gente mudar isso? Porque para ter mudança é preciso sair do círculo. O círculo é confortável, ele é quentinho, ele é gostoso, é a nossa zona de conforto. Mas a gente precisa sair do círculo, né? Então você vai dizer assim comigo, vocês vão repetir assim comigo. Para ter mudança, é preciso sair do círculo. Isso, agora você vai falar para o teu vizinho aí, sai do círculo. Fala para ele aí, fala aí para alguém. Fala, sai do círculo. Sai do círculo. Sabe por quê que você vai sair do círculo? Porque você vai falar comigo agora assim, eu quero a capa de Elias para mim. Amém. É isso aí. Então, para ter mudança, é preciso sair do círculo. Então, quem pode usar a capa? Aquele que aceita sair de Gilgal. E Eliseu falou, aqui eu não vou ficar, negão. Elias ainda falou, fica aí. Estava testando ele. Fica aí. Ele falou, não, eu estou com você. Você falou que eu tenho que te ver para eu pegar a capa. Eu tenho que ver a hora que você estiver subindo. E ele foi junto. E aí, o segundo ponto, né, de quem pode usar a capa de Elias. Aquele que aprende a enfrentar a resistência de Betel. O que significa Betel? Betel significa a casa de Deus. Então, ele sai de Gilgal, junto com Elias, e vão para Betel. E olha o que acontece em Betel. E aí, aqui eu vou fazer um parênteses, como eu fiz ontem, e dizer que eu nunca me identifiquei tanto com uma passagem da Bíblia, né, com uma profecia, como foi nessa passagem aqui. Olha só, ele estava na casa de Deus. E aí, ele começou a ter algumas resistências. Olha o que aconteceu com ele no versículo 23 a 25.
Olha lá, no 2, 23, 25, a gente não leu, nós vamos ver aqui agora. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade, algumas Bíblias falam alguns meninos, rapazes, filhos dos profetas, começaram a caçoar dele gritando: suma daqui, careca, suma daqui, careca. Então eu falei, isso aqui é para mim. Eu falei, será que o pastor deixou isso para eu pregar por causa disso aqui? É lógico que não, né? É lógico que não. Mas, quebrando um pouco o gelo, né? Eu já conhecia essa passagem. A hora que eu vi 2 Reis, falei, é a do careca. Eliseu era careca, né? Então, eu estou quebrando o gelo aqui, mas ele enfrentou o quê? Uma resistência. Aonde? Na casa de Deus. Betel significa a casa de Deus. Então ele chegando lá, e aí eu queria dizer aos carecas de plantão aqui, não se intimidem, viu, carecas? Não se intimidem, né? Com nada, pela sua calvície. Ele chegando lá, Betel é a casa de Deus. Betel significa a casa de Deus. Então, de Gilgal para Betel, nessa chegada lá, começaram a caçoar dele. E já vinham os profetas de plantão ali, porque Elias ele era um professor, vamos colocar assim. Então tinha vários profetas que seguiam a Elias. Então vocês vão ver que aonde ele ia, tinha outros profetas que iam junto. E esses outros também ficavam já começando a cutucar Eliseu, porque falava assim para ele. Olha só, por exemplo, no versículo 5, né, já lá em Jericó, ou em Gilgal ainda, eles falaram, vocês sabem, né, vamos pegar o versículo 3, que é no comecinho, esses profetas lá de plantão falando para Eliseu, você sabe que hoje o Senhor, Deus, vai levar o seu mestre para os céus, vai separar você dele, você vai ficar sozinho, vai acabar agora, você não vai mais ficar na cola dele. E eles vão repetindo isso para Eliseu, né? E aí chegando em Betel, ele também encontra essa mesma fala. Chegando em Betel, os caras também, olha, Eliseu, o negócio é você pegar seu careca, você vai embora daqui. O negócio é você pegar a tua tralhas aí e voltar para a roça, que é teu lugar, né? E ele sabia que isso tudo era uma prova para ele. E ele não tinha que se intimidar com isso. Então, pode ser que na própria casa de Deus, né, ou para chegar na casa de Deus, você esteja passando por alguma afronta, né? Então, não se intimide em assumir a Bíblia que você carrega. Muitas vezes, a resistência vai vir de dentro da casa, da sua casa, né? Para você não ir até a célula, para você não ir até um culto de celebração, vão querer zombar de você. Então não se intimida com isso, porque você vai sair daqui com a capa, e você vai enfrentar essas intimidações, mas não se intimide com isso, né? E muitas vezes vai surgir de dentro da casa de Deus. Então a gente tem que estar muito atento para aceitar sim o Espírito de Deus. Era isso que Eliseu queria. Ele sabia que ele ia ter isso. E ele estava firme nesse propósito. Assim como cada um que está aqui dentro está firme nesse propósito, né? Porque essa unção de Deus, esse Espírito de Deus que vem e que você está com Ele, e Ele está tomando conta de você hoje, você vai sair daqui com Ele, Ele primeiro passa em você. E Ele vem sobre a sua vida, para a sua vida e para a sua família e para a sua casa. É para isso. E depois, sim, logicamente, como Jesus fez com os discípulos, mandou eles irem. Então, no primeiro momento, os discípulos foram abençoados e foram transformados. E no segundo momento, eles foram usados para transformar. Na sequência, Eliseu funda aqui uma escola de profetas e vai ser usado pelo Espírito Santo para levar essa unção para outros. Deus vai sempre usar pessoas para chegar até a gente. E vai chegar um dia, se não chegou,
está chegando, aonde você vai ser essa pessoa e esse agente transformador do reino. Porque ele precisa, ele é espírito. A Bíblia fala que Deus é espírito. E a gente não vê mais. E Jesus já veio, já foi. Agora somos nós. Né? Ele deixou o espírito para a gente. Então é essa unção, é essa ousadia. Então, essa resistência de Betel que Eliseu sofreu, a gente pode estar sofrendo também e, de repente, abandonar a jornada. E aí a capa vai escapar. E a gente não quer isso. Então, olha só, quem que pode usar a capa de Elias? Aquele que aceita sair de Gilgal e aquele que aprende a enfrentar a resistência de Betel. Né? E aí a gente... É interessante ver dentro da casa de Deus, né, esse lugar, quando nós estamos aqui, ele se torna a casa de Deus. É interessante ver como as pessoas louvam ao Senhor e deixa o Espírito agir dentro. Né? Eu que fico andando para lá e para cá, vocês já observaram? Eu não, o pastor também fica, algumas pessoas também ficam, né? Perambulando aqui para lá e para cá. E a gente vê as pessoas louvando, né, durante o louvor. E você vê pessoas realmente completamente entregues durante o louvor. E a gente vê outras pessoas mais retraídas, ou com medo, ou intimidadas para levantar a mão, ou dar um glória a Deus, ou sei lá o quê. Né? Aqui é a casa de Deus e do Pai, e o louvor é o momento para a gente realmente abrir o coração, levantar a mão, louvar, cantar, pular, dançar. Aqui é para isso, né? É um avivamento que a gente está passando. E a Missão Atos está passando por uma fase agora do discipulado 1 a 1. Né? Então, às vezes você pode ouvir assim de pessoas, mas... nossa, o louvor está muito alto, nossa, a música está muito alta, ou, mas aquele fulano lá fica batendo palma, pulando, dançando, o que é isso, né? Que é uma igreja. Não, gente, é para isso. É melhor, Jesus não falou que o reino, para a gente entrar no reino de Deus, a gente tem que nascer de novo e ser como uma criança. E você quer coisa mais espontâneo do que uma criança, né? Eles não estão nem aí, eles estão lá deles, eles estão espontâneos, né? Eles vão, eles pulam, você põe música, a criança sai pulando, sai gritando, né? Então essa espontaneidade vai começar a ser resgatado dentro de nós. E aí não ligue para o que o outro vai falar, mas ali a música é muito alta, não tem é muita bagunça. Não é bagunça. Nós estamos sendo levados de volta a sermos crianças, para adorarmos ao Senhor. É melhor a gente ter uma igreja de crianças, no sentido figurado, que vai crescer, do que uma igreja com um espírito velho que vai morrer. Não é? Então vocês vão repetir assim comigo. É melhor uma igreja de crianças que vai crescer e multiplicar do que uma igreja de velhos que vai morrer. Amém. Então, todo mundo aqui vai ser uma criança. Então, olha só, a resistência de Betel pode estar acontecendo. A gente está aqui, o vizinho fica falando, mas não levanta a mão, estou com vergonha. Na celebração de ontem, tem um casal, e eu acompanho a participação deles na celebração, desde que eles começaram a vir na Missão Atos. E ontem o casal estava assim, a milhão no louvor. Ele cantava para ela, e ela cantava para ele. E ele dançando, e ele rebolando, e ele ia para lá, ele ia para cá. E eu assim, né, olhando de trás, e falei, olha que coisa, né? Como é que é? Um cara que há 2 meses, 3 meses, ele começou a vir no final do ano, ficava ali travado, coitado. E agora ele saiu com a capa.
Ele está com a capa, ele não vai largar essa capa. E você vê que a vida dele com a esposa está mudando. A gente percebe, não precisa fazer investigação, né? De olhar, a gente consegue perceber algumas coisas na vida de um casal. E como isso está mexendo com eles, né? O fato do dançar, do pular ali, é só uma expressão daquilo que está acontecendo, da alegria que está levando para dentro de casa, né? Então, eles estão enfrentando a resistência e estão passando por ela, dessa resistência de Betel da casa de Deus. Então, o que mais que precisamos entender para usar a capa de Elias? Aceitar sair dessa vida de círculo, né? Aprender a enfrentar a resistência de Betel, expulsa, aquele que pode usar a capa é aquele que expulsa o espírito de morte de Jericó. Jericó significa fragrância, perfume. Olha só, no versículo 4, Elias disse, eu vou para Jericó. Aí no versículo 19 a 22, em Jericó, olha o que acontece. Já com Eliseu, lá no capítulo 2, no 19 a 22, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, essa cidade está bem localizada. E é uma cidade, de fato, é uma das mais antigas, uma cidade de 10 mil anos, uma cidade de extrema importância, né? Como podes ver, está bem localizada, mas a água não é boa, e a terra é improdutiva. Tinha um espírito, tinha uma maldição em cima da cidade. E no 20, Eliseu disse, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até, no 22, e até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu, ele podia usar a capa, porque aqui já com a capa, ele expulsa o espírito de morte sobre Jericó. E eu queria trazer essa passagem e falar o seguinte, o que os profetas foram levar para ele foi, a cidade é bem localizada, a cidade é essa aqui, bonita que você está vendo, mas tem um espírito de morte aqui, de uma maldição em cima dessa cidade. Como é que pode isso? Como é que pode uma cidade que inclusive tinha profetas? Ele fala, não, aqui acabou, agora acabou. E ele vai lá, pega o sal, joga na água e expulsa o espírito de morte sobre a cidade. Aí eu trago essa passagem para nós. Como que pode? Eu vou começar da cidade, uma cidade que é eleita. Quando eu morei em São Paulo, eu lembro que logo no primeiro ou segundo ano saiu, não sei se foi a Exame que publicava isso, as melhores cidades para se morar, né? E apareceu lá, Rio Preto entre as 10 melhores cidades para se morar. E eu tinha acabado de mudar para São Paulo. Eu falei, agora, que história é essa? E eu não sei como é que anda essa estatística, né? Mas eu vi também hoje, inclusive na internet, não foi coincidência, estava assim, Rio Preto, a 13ª melhor cidade para se criar filhos. Acho que foi a manchete do Diário, ou alguma matéria do Diário da região. Aí eu falei, olha que interessante. É a cidade que eu moro. Eu falei, olha que mais ainda que interessante, a minha filha vai nascer esse ano. Eu falei, então está tudo encaminhado. E aí, como é que pode a nossa cidade ser uma cidade que consta aí das estatísticas como uma das melhores cidades para se morar, para se viver, e a gente ainda anda reclamando tanto da vida, né? O que será que está acontecendo? Como é que pode, dentro da sua casa, dentro da minha, onde tem um representante de Cristo que leva a fragrância e o perfume de Cristo, está acontecendo todos esses problemas aí? Como é que pode? O marido engrossar a voz com a mulher fazer birra com o marido. Como é que pode? Não pode mais.
E não vai mais acontecer. Por quê? Porque hoje você está saindo daqui com essa capa. Você está saindo daqui com essa unção. E você pode sim expulsar o espírito de morte. Aliás, eu queria dizer mais. Eu queria que você se levantasse agora, todo mundo em pé, e vocês vão repetir assim comigo. Ó. Vocês vão repetir assim comigo. Porque nessa cidade, não sei como é que andam as outras igrejas, mas na Missão Atos não reinará mais espírito de morte. Nessa cidade não vai mais reinar espírito de morte, porque aqui, olha só quantos profetas tem, olha quantas pessoas se levantam com a capa, e é em nome de Jesus que a gente se levanta, e é em nome de Jesus que a gente expulsa. Então você vai repetir assim comigo, olha só: Senhor Deus, em nome de Jesus, essa noite eu me levanto com a unção dobrada, e eu ordeno ao inferno, ao espírito de morte, às maldições e a toda a ação de Satanás, eu ordeno, em nome de Jesus, sai, você está vencido, pelo sangue de Cristo. Amém. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho aí, ó, você pode expulsar o espírito de morte. E você acabou de expulsar o espírito de morte da sua vida, pode se assentar, viu, meus irmãos? Vocês expulsaram, eu expulsei, nós expulsamos o espírito de morte da nossa casa, da nossa vida e da nossa cidade. Amém? Cidade onde tem Missão Atos não tem mais espírito de morte. Amém? Você está aqui, você é Missão Atos. Você faz parte dessa igreja. Você acredita em Cristo. Você vai fazer coisas muito maiores do que Ele fez. Foi Ele que falou, não sou eu que estou falando. E eu acredito nisso também. E vamos fazer juntos. Então, olha só. Quem que pode usar a capa de Elias? A nossa jornada está indo. Saímos, deixamos Gilgal, enfrentamos a resistência de Betel e agora expulsamos o espírito de morte em Jericó. A fragrância. Você representa o Cristo vivo. Onde você vai? Você leva o perfume dele. Você é um agente transformador. Hoje acho que talvez o dia mais interessante para falar disso, mas olha o que o nosso país está enfrentando. Né? E nós fazemos parte do nosso país. Mas como é que nós, como cristãos, vamos enfrentar isso? Nós vamos enfrentar isso começando de dentro da nossa casa. Mudando e virando o jogo de dentro da nossa casa. Liga um jornal nacional, se você não tem costume, e conta na sua mão de 10 notícias. Quantas são ruins? 11. Alguém falou aqui 11. 11. Né? Então, é isso. Essa é a realidade. Um pouco é muita fantasia para poder atrair gente, atrair mídia, atrair, né, o sensacionalismo. Discutia isso essa semana com um discípulo meu, no discipulado. Né? E como que a gente tem que reagir a isso? A gente reage a isso quando você está numa fila de banco e você cutuca o cara para conversar, ou ele cutuca você para conversar. Eu queria te falar também que 100% de certeza, não vou errar, o assunto vai vir de alguma coisa negativa. Pode ter certeza. Ou é a chuva que está muita, ou é o calor que está muito, ou é a fila que está demorando, ou é o banco, e hoje em dia mais ainda, porque é a Dilma, é o Dias Toffoli, ou é a Petrobras, ou é o Mensalão, ou é o Petrolão. A gente não precisa fazer força para trazer a desgraça na nossa conversa. E aí, eu também, sexta-feira, eu sou muito companheiro da minha esposa e a gente foi assistir o último capítulo da novela. Né? Então, não quero dizer que não pode assistir novela, não é isso, a gente pode assistir o que a gente quiser. Tá? A gente precisa saber o que é
como que aquilo vai impactar dentro da nossa casa. Porque ali pode estar sendo um canal que está entrando um espírito de morte dentro da tua casa que você nem percebe. A hora que o teu marido senta ou a tua esposa senta para conversar, você está vendo lá que a novela, antigamente a novela acabava com casamento, não era? Acabou com morte. Não ficou um clima depressivo aquilo lá? Se bobear, o seu fim de semana fica de luto por causa da novela. Mas então assim, a gente tem que saber enfrentar aquilo. Então, está assistindo, tá, mas né, fica lá dentro daquela caixinha preta lá, deixa lá. Aliás, não é mais uma caixa, né, uma tela. Daqui um dia não tem mais televisão, né, projetado só na parede. Então, é disso que eu estou falando, é da gente mudar o jogo dentro de casa, com a gente. E existe um versículo bíblico fantástico para isso, que é o pensamento, vocês conhecem a teoria do pensamento positivo, muito falado, muito explorado, cientificamente, muito explorado. Está na Bíblia, vocês sabiam? É Filipenses 4:8. É o princípio, é a base do pensamento positivo. Eu vou abrir porque eu ainda não decorei, eu estou decorando esse versículo. Filipenses 4:8. Eu vou achar ele aqui, eu vou ler com vocês, porque isso aqui, num dia como hoje... Rodrigo, eu tenho que ficar decorando o versículo? Não, se você decorar... É interessante como a gente decora o versículo, a gente consegue combater. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, Filipenses 4:8. Isso aqui, gente, foi escrito há 1.400, 500 anos atrás. É o princípio do pensamento positivo. É isso aqui. É com isso aqui que a gente tem que combater dentro da nossa mente essas desgraças que nos bombardeiam todo dia, toda hora. Né? Ele fala assim, é Paulo escrevendo para a igreja de Filipos. Ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou em algumas versões vai estar assim: nisso pensai. Nisso pensai. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque muitas vezes o espírito de morte, ou as maldições, ou as coisas negativas, elas existem. Elas vão deixar de existir? Muitas não. Há quantos anos o nosso país enfrenta a corrupção? Está lá, é como a televisão. Eu não vou me deixar levar por aquilo. Entendeu? Está lá. Vai acontecer, vai passar. Não é? Vai entrar Dilma, vai sair a Dilma, vai entrar outro, vai sair outro. A gente tem que fazer sim, aquilo que o Luciano colocou aqui no começo. A gente tem que orar por eles. É o que a Bíblia fala para a gente fazer, orar pelos governantes. Né? É isso que a gente tem que fazer por eles. Porque eles vão... Quanto mais poder é delegado a uma pessoa, mais ele vai ter que responder por esse poder, seja qual for. Em algum momento, em alguma instância, ele vai ter esse. Então, eu vou ficar me estressando com a minha esposa, trazendo desgraça, atmosfera. É a atmosfera que a gente leva para dentro de casa. Ou que muitas vezes está dentro de casa e a gente não consegue rebater, retrucar isso. Porque começa aqui, nos pensamentos. Nisso pensai, coisa boa, agradável, amável, nobre. É isso que eu tenho que pensar. A hora que eu estou na fila e o fulano vem puxar a conversa para mim, ele vai falar: nossa, mas você viu que sol escaldante, que calor. Eu vou falar: poxa, mas olha só, deve ter gente na piscina, né? Tem que virar o jogo. E isso começa onde? Começa dentro de mim, dentro de você. E a gente vai levar isso para as pessoas que estão à nossa volta. É disso que Cristo falava, quando dizia que nós seríamos sal e nós seríamos luz. Tem que levar luz, está escuro. Quem que vai levar luz? Fala para o teu vizinho: vamos acender a luz. Acende a luz lá na sua casa. Acende a luz aí no seu casamento. Acende a luz aí na relação com a sua filha.
viu? Não fica levando peso, não. Não fica trazendo desgraça, não, para a relação com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe. Né? Já basta o que está aí fora. A gente tem que levar coisa boa. Né? Então, olha só. Esse espírito de morte aí, essa maldição, essa coisa, a gente vai, com a capa, a gente vai tirar isso das nossas vidas, né? E tirar isso da nossa cidade. E por fim, aquele que aceita terminar a jornada no Jordão. Olha que coisa linda. A jornada que Elias propôs a Eliseu, naquele momento, naquela caminhada final de discípulo, né? de discípulo e discipulador, aceita terminar no Jordão. Jordão significa o que desce, significa lugar baixo. Então, Eliseu, ele aceitou o caminho da humildade. Ele aceitou descer. Ele aceitou descer até Eliseu e falar, olha, Eliseu aceitou chegar até Elias, falar, Elias, eu de fato tenho a minha riqueza, tenho as minhas terras, tenho toda a minha riqueza, tenho tudo aqui, mas eu quero aprender com você. Eu quero essa caminhada. Ele reconheceu, ele teve essa humildade de acompanhar alguém, né? Primeiro, né, de ser acompanhado por alguém e aceitar isso, aceitar os conselhos. E aqui, é lógico que a Bíblia coloca algumas passagens dos dois juntos, mas não relata 100% do tempo deles. E eu fico imaginando como é que era isso, do cara ali. Olha que coisa linda, o versículo... ele chama, o versículo 12, ele chama Elias de pai. Quando ele está subindo, Eliseu, no 12, ele gritou, meu pai, né? Ele reconhecia o discipulador dele como um pai. Que coisa linda, aleluia por isso, né? Como que realmente só a humildade dentro de nós, para chegar, né, como eu cheguei aos 33 anos de idade, e encostar em algumas pessoas e falar, tudo que eu tentei até hoje não deu muito certo. Muitas coisas deram certo, mas o principal da minha vida não deu certo. Né? O seu maior discipulador é Cristo. É com Ele que é o nosso grande mestre, o nosso grande pastor. Mas Ele coloca pessoas aqui na terra para a gente se espelhar nelas. A Bíblia inteira é feita de experiências de Deus usando pessoas. Então Ele vai pôr pessoas na sua vida para você. Aí você tem que entender, aí é você e o Espírito Santo para te ministrar essa humildade, aceitar chegar no Jordão, aceitar ter essa humildade. E eu aos 33 conheci Cristo, comecei minha caminhada. E esse ano, que é o meu 7º ano de cristão, foi quando eu realmente entendi e ainda estou nessa caminhada, que eu preciso de alguém para me orientar. E não é para me orientar para eu estar aqui em cima pregando. Não é para me orientar para eu estar liderando uma célula, que eu já bati tanta cabeça dentro de célula, já fiz tanta coisa errada. Também é para isso, mas é principalmente para eu levar para dentro da minha casa. Né? Eu estou no 3º ano, do casamento. A gente nunca decora essas coisas, né? Eu estou no 3º ano do casamento. Vou fazer 3 anos. Ah, lembrei, amor. Eu vou fazer 3 anos agora em junho. E se tudo der certo e Deus bem querer, a minha filha nasce no dia que eu casei. Né? Quem sabe? Para facilitar, para eu lembrar, né? Aí sim vai ficar melhor. Aí, por que eu estou falando isso? Porque eu levo isso para dentro da minha casa. Isso que eu aprendo com o meu discipulador. E tenho outras pessoas já como discípulos. E não é só mais aquele discipulado para batizar.
para levar a pessoa a batizar, é um discipulado para levar para a vida, para a pessoa ter alguém que ela possa confiar, né? Alguém que ela possa confiar, e alguém que eu sei que vai me instruir de acordo com o que está escrito aqui. E se o que ele estiver me falando não estiver batendo com o que eu estou aqui, eu tenho condição de olhar aqui e ler e falar, ó, você está pisando na bola, né? Mas isso não vai acontecer, tenho certeza que não, né? Então, esse caminho da humildade, ele leva a gente a isso, a buscar isso, né? Então, hoje eu tenho o meu discipulador, a gente tem um dia, uma hora já para se encontrar, para conversar, onde eu levo as minhas ansiedades, as minhas questões pessoais, aquilo que eu preciso colocar diante de Deus para orar, que eu não sei muitas vezes como fazer, Ele me ajuda, né? Isso tem sido uma bênção para a minha vida, isso tem sido uma alegria, tem sido assim, um resultado prático muito, muito visível. Eu tenho visto isso, né? Depois vocês podem sabatinar a minha esposa para ver se ela pode falar alguma coisa. Mas eu levo isso para mim, para a minha vida, para o meu relacionamento com Deus, para o meu relacionamento com a minha esposa, para o meu relacionamento com as pessoas que trabalham comigo, para o meu relacionamento dentro das pessoas da minha célula. Então é o quê? É o discipulado, 1 a 1, né? E aí na sequência, isso eu vou levar para onde eu estiver. Entendeu? Eu vou levar para a célula, eu vou levar para a obra, eu vou levar para tudo, né? É o caminho, a jornada do discipulado, né? E que Eliseu aceitou esse caminho. E aí, parabéns, Eliseu. Você não ficou no caminho de Gilgal, né? É lógico que a gente sai da vida de círculo, algumas coisas vão querer pegar a gente de volta, pegar, não quer te largar. Aí devagarinho você vai junto com o teu discipulador, vai colocando isso diante de Deus, vai orando, vai mudando a forma de resolver os problemas. Sabe aqueles problemas que sempre são recorrentes, que a gente tem sempre a mesma forma de querer resolver e nunca resolve? Chegou a hora de você mudar isso aí, viu? Chegou a hora, porque hoje você está saindo com a capa, você vai mudar isso, com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que vai te ajudar. Então, parabéns, Eliseu. Ele aceita a implicação do discipulado 1 a 1. E ele recusa o caminho do solitário, né? A gente, quando adquire a idade da adolescência para a idade adulta, já fala, eu lembro quando eu ganhei meu primeiro salário, eu tinha 14 anos, 13 para 14, e eu falei para minha mãe assim, para o meu pai, eu não vou estudar mais. Eu estava no primeiro colegial, hein? Eu não vou estudar mais. Eles falaram, tá bom, a explicação não venha. Eles fizeram o que eles sabiam fazer, né? Só não venha depois. A minha mãe está ouvindo isso ou não? Ela está lá em cima. Eu falei, eu não vou mais estudar. Ganhei meu primeiro salário, e agora eu vou. Comprei uma calça e comprei um tênis. Falei, agora eu sou dono de mim e ninguém manda mais em mim. Acabou. E dali foi, gente. Foi a minha jornada, dos 13, 14. Com 13 para 14 foi quando eu comecei a beber. E eu bebi dos 13 aos 33 anos de idade. Não cheguei a ser um alcoólatra, acho que em função das orações da minha mãe, porque a coisa era feia, né? Mas eu resolvi ter a minha vida, meu caminho solitário, né? E não tinha nada de humilde. Um dia minha mãe falou assim para mim, você é muito orgulhoso. Nossa, mas eu fiquei tão irado com ela. E eu não entendia o que ela estava querendo dizer. Só fiquei bravo com ela. E ela chegou a me dar uma Bíblia, para vocês terem ideia. E eu cheguei a jogar fora, nessa época que eu morava em São Paulo. Eu não lembro de eu jogando a Bíblia fora, mas eu não sei onde ela foi parar, né? Também acredito que eu não tenha jogado ela assim, né, propositadamente, mas não dei, é como se eu tivesse jogado, porque não sei onde foi parar. Então esse caminho solitário, ele não dá muito certo. E mesmo depois de velho, né? Com 33, que a gente com os 20 a gente acha que pode tudo, né? Aí com os 30 você acha que pode mais ainda. E aí é que vai bater na cabeça mais forte ainda, né? E graças a Deus não rachou. E Eliseu aceitou o caminho da vida do discipulado, né? E graças a Deus a gente tem hoje na Missão Atos isso à disposição de nós. Então eu já queria profetizar sobre a sua vida, que daqui até o final do ano, se você ainda não tem um discipulador, você vai ter um.
Em nome de Jesus. E queria dizer também que muitos que estão aqui, daqui até o final do ano, vai começar a discipular alguém. Em nome de Jesus. Porque mais bênção é a gente poder ser usado com outra pessoa do que a gente está usando o outro para nos abençoar. É um negócio sem palavras poder fazer isso, né? Com humildade, com amor. E aí eu queria chegar nesse ponto só para encerrar, que a humildade a gente não nasce com ela, assim como o amor a gente não nasce com ele. Aliás, a criança ela demanda amor 24 horas, graças a Deus por isso, né? E o pai e a mãe estão ali para suprir, mas vai passando, a gente aprende o amor enviesado, o amor da novela, a gente aprende amor que não é amor. Tanto é que a Bíblia tem um capítulo, 1 Coríntios 13, que ensina o que é o amor. Então aquilo ali é para nós, adultos, para nós que queremos amar, mas não sabemos. Então, assim como a humildade, a gente não nasce com isso dentro de nós. A gente precisa aprender a ser humilde. E eu tenho hoje, então falar para o seu vizinho aí, ó, você vai aprender a ser humilde, viu? Você vai aprender a ser humilde, você fala para ele assim, você vai aprender a amar. Isso, você vai aprender a amar, porque você vai ser muito usado por Deus. Vai ser muito usado. Amém? Então, pessoal, é nessa atmosfera que eu queria terminar, queria pedir para vocês ficarem em pé, a gente vinha aqui até a frente, pedir para aqueles